O que acontece quando rituais religiosos e a realidade da injustiça social batem de frente? Bom, o antigo texto de Amós, capítulo 5, nos joga bem no meio desse conflito. É uma mensagem, olha, super poderosa sobre justiça e adoração, que, como a gente vai ver, continua incrivelmente relevante hoje. Para a gente entender bem o impacto dessa profecia, vamos analisar a estrutura dela em 5 partes. A gente começa com um canto fúnebre bem surpreendente, depois passa para a acusação de injustiça, a crítica a uma religião vazia, a visão fantástica da justiça como um rio e, por fim, uma reviravolta chocante sobre o esperado dia do Senhor. Então, vamos lá. Esqueça qualquer tipo de saudação ou introdução amigável. O profeta Amós já abre a mensagem com um lamento, um verdadeiro canto fúnebre, para uma nação que, na visão dele, já está praticamente morta. A imagem aqui é, nossa, devastadora. A nação de Israel é retratada como uma jovem, uma donzela, que caiu e foi abandonada. E pior, sem nenhuma esperança de se reerguer. É um cenário de desolação total logo de cara. E para não deixar nenhuma dúvida sobre o tamanho da catástrofe anunciada, a profecia dá um número: 90% de baixas. Imagine só, de uma cidade de 1.000 pessoas, sobrariam 100. Das que tinham 100, sobrariam 10. É uma imagem de aniquilação quase completa. Tá, mas por que esse funeral todo? Por que essa previsão tão sombria? É agora que o texto começa a listar ponto por ponto as acusações contra a nação. E o problema central, a raiz de tudo, é que a própria ideia de justiça foi corrompida. Foi transformada em álosna, ou absinto, ou seja, aquilo que deveria ser a cura, a fonte de equilíbrio da sociedade, virou um veneno amargo e tóxico. E repare como as acusações são muito específicas. Não é nada abstrato. A lista fala de injustiças sociais e econômicas bem concretas. Oprimir os pobres, cobrar impostos abusivos dos mais fracos, aceitar suborno e, basicamente, negar ajuda a quem precisa. E a ironia aqui é brutal. A profecia diz que justamente os símbolos da riqueza que eles conseguiram com essa injustiça, as casas de luxo, os vinhedos, não servirão para nada. Eles não vão poder aproveitar. Todo aquele luxo se tornará inútil. E é aqui que a gente chega numa das ideias mais radicais de Amós. A de que toda a atividade religiosa, todas as cerimônias, na verdade, não valem nada se a justiça for deixada de lado. O texto apresenta uma escolha bem clara, sem meio termo. De um lado, busquem a mim e vivam, ou seja, uma relação direta com Deus, que gera vida. Do outro, não busquem os centros religiosos, porque esses lugares, sem justiça, só levam à ruína. A devoção verdadeira não está no local, mas na atitude. Olha que forte isso. A mensagem é explícita. Eu odeio, eu desprezo as suas festas religiosas. Tire de perto de mim o barulho das suas canções. É como se Deus estivesse dizendo que toda aquela adoração era só um barulho que o impedia de ouvir o clamor dos injustiçados lá fora. Depois de criticar tão duramente essa falsa religiosidade, o profeta revela o que então é a verdadeira exigência. E esse é o clímax, o ponto alto de todo o capítulo. Então, aqui está o ponto central. O que se quer não são os sacrifícios nem músicas. O que se quer é que a justiça e o direito fluam livremente, que corram como um rio forte, um ribeiro que nunca seca, alcançando todo mundo na sociedade, o tempo todo. Mas e se esse chamado for ignorado? Quais são as consequências? A profecia agora muda o foco para o futuro e faz isso de um jeito bem assustador, desconstruindo uma das maiores esperanças daquele povo. O profeta lança uma pergunta direta, quase uma provocação, para todo mundo que ficava esperando ansiosamente pelo dia do Senhor, achando que seria um dia de glória e vitória para eles. E aqui vem a grande virada. Aquele dia do Senhor, que eles imaginavam como um dia de luz e salvação, na verdade seria o dia da sua própria ruína. A luz que eles tanto esperavam se transformaria, na verdade, numa escuridão total. E o texto usa uma metáfora muito viva para mostrar que não vai ter para onde correr. Tentar fugir do juízo vai ser como escapar de um leão e dar de cara com um urso. Ou então, chegar em casa finalmente se sentir seguro e ser picado por uma cobra. Cada refúgio se torna uma nova armadilha. E por fim, o veredito. E não é uma ameaça vaga, é uma sentença bem específica: o exílio. Seriam levados como prisioneiros para longe de sua terra.
Seria o fim da nação como eles a conheciam. No final das contas, a mensagem de Amós 5 nos deixa com uma pergunta que atravessa os séculos, né? O que é a verdadeira devoção? Ela está nos rituais, nos cânticos, nas cerimônias, ou será que ela se encontra na busca incansável e diária por justiça para todos? É uma questão que continua nos desafiando até hoje.